Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre o capítulo 3, que trata dos parâmetros operacionais da biodigestão. Então a gente vai falar de algumas condições dentro do processo de biodigestão, né? Algumas condições da biodigestão, dessa reação. Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre o capítulo 3, que trata dos parâmetros operacionais da biodigestão. Então a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente tem que levar em consideração na biodigestão, no processo de biodigestão. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai falar é o tratamento do substrato. O substrato é a matéria-prima, né, que vai produzir o biogás. A gente vai ter um capítulo específico que vai tratar sobre o substrato, tá? Mas aqui a gente já vai começar a falar alguma coisa. Então, o substrato é a matéria-prima, né? Ele tem que ser entregado e armazenado na usina. Depois desse armazenamento, né, quando ele for utilizado, ele vai entrar no biodigestor, só que antes de entrar no biodigestor, ele tem que sofrer um tratamento. Ele não pode entrar de qualquer forma dentro do biodigestor. Os micro-organismos vão consumir esse substrato e produzir o biogás e o biofertilizante, tá? Só que antes disso ele tem que sofrer um tratamento. Esse substrato ele tem que ser rico em matéria orgânica. É essa matéria orgânica que os micro-organismos vão transformar em biogás. Aqui, ó, só para a gente ter uma noção maior, eu estou trazendo para vocês quais são os principais substratos utilizados no Brasil. Então, 40% são restos da suinocultura, resíduos da suinocultura, né? 29% resíduos da indústria de alimentos ou bebidas, né? Resíduos de restaurantes. A gente tem também aterro sanitário. Nós vamos ver também no próximo capítulo como é que se dá a produção de biogás em aterros sanitários. Uma parte também é por meio de esgotos, né? Então, esgoto, tem muita matéria orgânica no esgoto, então no esgoto é possível produzir biogás. E por aí vai, tá? Aqui a gente tem restos de alimentos que podem ser utilizados como substrato. Aqui a gente tem resíduos de plantações de milho também, que também podem ser utilizados como substratos. Então, ó, quais são os tratamentos que o substrato tem que passar, né? Remoção de materiais estranhos. Então, geralmente, os principais materiais estranhos que a gente encontra são pedras. Essas pedras são removidas principalmente do fundo, né, do substrato. Elas descem e são removidas lá do fundo. A remoção desses materiais estranhos pode ser feito manualmente ou pode ser feito através de separadores, né, de equipamentos próprios para isso. Depois, o material sofre fragmentação. Para que é essa fragmentação, né? Imagina que você tem ali um monte de pedaços de alimentos. Os micro-organismos, eles têm que entrar em contato com o substrato, eles têm que entrar em contato com a matéria orgânica. Se esses pedaços de alimentos forem grandes, o micro-organismo ele só vai ter acesso à parte externa, né? Ele não vai ter acesso à parte interna. Então é importante que você fragmente esses pedaços para que a área de contato entre a matéria orgânica e os micro-organismos aumente. E então você não vai ter uma maior produção de biogás, não. Você vai ter a mesma quantidade de biogás produzido, só que você vai conseguir produzir o biogás a uma velocidade maior. O tempo de biodigestão vai ser menor, né? Porque quando você tem o material fragmentado, o acesso pelos micro-organismos é mais fácil, então o tempo de biodigestão é menor. Você consegue produzir a mesma quantidade de biogás num tempo menor. Geralmente eles podem utilizar picadores, moinhos, esmagadores, né? Qualquer equipamento que consiga fragmentar esse substrato. Depois você tem a mistura e a homogeneização. Essa mistura, geralmente você mistura substratos diferentes para você obter uma umidade ideal, né? Por exemplo, você tem um substrato que ele é mais seco
e aí você mistura ele com o esgoto, por exemplo. O esgoto é um substrato, né? Então você usa uma quantidade de esgoto e uma quantidade de restos de alimentos, por exemplo. Mistura esses dois até você obter uma umidade ideal, né? Porque a umidade, ela influencia também. A gente vai ver um pouco mais pra frente também. E você também precisa de uma homogeneização. Depois que você faz a mistura ali e você obtém um substrato do jeito que você quer, ideal, você homogeneiza aquilo, né? Você precisa ter um substrato homogêneo para os micro-organismos atuarem de forma uniforme ao longo do biodigestor. Aí uma coisa também importante, essa mistura, a homogeneização é feita através da agitação antes de entrar no biodigestor, tá? Mas a gente também tem agitação dentro do biodigestor. Essa mistura aí, ela pode ser feita com, por exemplo, esterco líquido, líquido, biofertilizante. Biofertilizante é um subproduto, a gente vai ver aqui, ó, na biodigestão a gente produz o biogás e o biofertilizante. Esse biofertilizante, ele é utilizado como fertilizante nas lavouras, só que ele também pode ser utilizado aí, ó, nessa mistura para você obter um substrato com a umidade correta, tá? Você pode usar águas residuárias, que é esgoto, né? E quando você não tem nada disso, você pode utilizar água normal, né? A desvantagem de você utilizar a água normal é que você está gastando água, né? Então você só usa a água aí para você obter a umidade ideal quando você não tem outra opção. A vantagem de você utilizar biofertilizante é o seguinte, porque no biofertilizante você tem ali os micro-organismos que participaram da digestão anaeróbia para produzir aquele biofertilizante. Então você já tem micro-organismos ali. Aqueles micro-organismos vão ajudar os micro-organismos dessa nova biodigestão que você tá fazendo aí. Então, você utilizar o biofertilizante tem essa vantagem. Aqueles micro-organismos ali, eles já estão bem adaptados e eles vão ajudar a multiplicar os novos micro-organismos. A desvantagem é que você está deixando de utilizar o biofertilizante nas lavouras. Aí, gente, uma coisa importante. A homogeneização, ela é muito importante pelo seguinte... os micro-organismos, eles se adaptam às condições que eles estão. Então, se em um certo local do biodigestor você tem uma condição, né? Você tem um substrato uma temperatura, uma carga orgânica, e do outro lado do biodigestor você tem uma outra temperatura, uma outra quantidade de matéria orgânica totalmente diferente. Quando o micro-organismo chega do outro lado, ele não vai conseguir se adaptar facilmente. Ele não se adapta tão fácil assim, né? Principalmente se as condições forem muito diferentes. Então é importante que dentro do biodigestor você tenha uma condição homogênea para que esses micro-organismos consigam sobreviver e fazer o trabalho deles, né? Então o micro-organismo, ele precisa encontrar condições ideais ali dentro, porque é ele que vai transformar a matéria orgânica em biogás. Então, essa é a importância de um substrato, né, de um biodigestor, uma condição bem homogênea. Depois a gente tem a higienização. Essa higienização, ela não é necessária em todos os casos, né? Ela depende do substrato. Para substratos que contêm germes nocivos, essa higienização ela é necessária. Como é que ela acontece? Ela é simplesmente um aquecimento a cerca de 70 graus Celsius por pelo menos 1 hora. Então, o substrato ele vai ser aquecido a essa temperatura por pelo menos 1 hora. Depois, ele vai entrar no biodigestor. Esse aquecimento vai matar os germes. Aí, uma coisa importante, se você tiver aí uma mistura de substratos, você só vai aquecer o substrato que precisa dessa higienização. Você não vai misturar tudo e depois aquecer. Não, porque você vai gastar energia com isso. Então, você só vai aquecer o substrato que precisa de higienização antes de misturar os substratos. Ok? Depois a gente tem um ajuste de temperatura. O substrato, antes, né, depois que ele sofre todo esse tratamento, antes de entrar no biodigestor, ele tem que entrar na temperatura do biodigestor. O biodigestor, ele
funciona ali uma temperatura de 40 graus Celsius, mais ou menos. Então, se você faz uma higienização a 70 graus Celsius, você não pode simplesmente colocar aquele substrato ali dentro do biodigestor, porque você vai matar vários micro-organismos ali dentro. E isso vai prejudicar muito o seu processo. Então, você tem que ajustar a temperatura dele através de um resfriamento antes de inserir ele no biodigestor. Uma outra coisa que você pode fazer também é utilizar esse substrato que está a 70 graus Celsius para aquecer outros substratos através da troca de calor em equipamentos trocadores de calor. Então, quando você faz isso, você está aproveitando aquele calor daquele substrato quente para aquecer outros. Então, você economiza energia e você está também reduzindo a temperatura daquele substrato quente, né? E aí você consegue reduzir até ele poder entrar no biodigestor sem causar prejuízo. Aqui a gente tem a figura de dois fragmentadores. O primeiro fragmentador é um moinho de martelos. O segundo fragmentador, eu não me lembro o nome. Deixa eu pegar aqui. O material entra aqui dentro, e aí ele é fragmentado. São dois tipos diferentes, a gente tem vários tipos de fragmentadores. E aqui vem a pergunta: quais são as vantagens de se utilizar biofertilizantes no lugar de água para aumentar o teor de umidade dos substratos? Então, essa pergunta aí eu já respondi para vocês. Quando você usa água, você tem um gasto a mais. Se você está usando biofertilizante, você está economizando. E a vantagem é que o biofertilizante ele tem ali os micro-organismos. Então, esses micro-organismos eles vão inocular o substrato com as bactérias do processo de digestão antes de sua chegada ao biodigestor. Então, o substrato ele entra no biodigestor já com os micro-organismos que ele precisa. E esses micro-organismos eles já estão bem adaptados. Então, ó, o uso de biofertilizantes líquidos pode reduzir o consumo de água fresca e oferece a vantagem de já inocular o substrato com bactérias do processo de digestão antes de sua chegada ao biodigestor. Se possível, evitar o uso de água fresca em função do custo elevado. Bom, depois disso daí, depois que o substrato ele é tratado, ele entra no biodigestor. A gente vai ver no próximo capítulo quais são os tipos de biodigestores, existem tipos diferentes. E lá dentro acontece a fermentação anaeróbia. Essas reações, né, são 4 etapas, a gente viu na aula passada, e são reações que são influenciadas pelas condições do meio, né? Pela temperatura principalmente, isso tudo aí, pelo pH, entre outras coisas, isso tudo aí a gente viu na aula passada. Depois, essa fermentação anaeróbia ela vai produzir duas coisas, vai produzir o biogás, que é o nosso biocombustível, que é o que mais nos interessa. Esse biogás ele vai ser armazenado. A gente vai ver também algumas formas de armazenamento. Depois ele vai ser purificado e daí ele vai ser utilizado. Essa purificação a gente também vai ver mais pra frente como é que ela é feita em outro capítulo. E a gente também produz o biofertilizante, né? Esse biofertilizante, ele pode ser sólido ou ele pode ser líquido, né? Ele é líquido quando a gente está fazendo uma digestão úmida. E ele é sólido quando a gente está fazendo uma biodigestão a seco. Esse biofertilizante, ele também precisa ser armazenado, ele precisa ser preparado e aí utilizado. Então, ele é geralmente utilizado nas plantações. Aí, gente, a gente tem um exercício aqui, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Nesse exercício, a gente tem uma usina de produção de biogás. Então, nós temos aqui várias unidades, né? Cada unidade representa uma coisa. E aqui a gente tem os nomes das unidades. Então, esse exercício a gente tem que associar as unidades da figura, que estão identificadas por um númerozinho, que vai de 1 até 9. E a gente tem que associar essas unidades com os seus respectivos nomes. Então, vamos lá. Vamos começar pelo número 1. Primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem um animal aqui, né? Então, eu imagino que isso aqui seja instalações de estábulos. Então, são estábulos. E aqui, qual é o substrato que a gente tem aqui? O esterco. O esterco, no caso aqui, é o substrato. Tanto é que a gente tem aqui, ó, tanque de esterco, número 2, ó. Só pode ser a esterqueira, obviamente. Repare que esse esterco, ele tá vindo aqui para esse biodigestor, tá? Então, número 5, ó, é um biodigestor. Tanto que tá produzindo biogás aqui, tá vendo, ó?
Se está produzindo biogás, isso aqui deve ser o biodigestor. Então, o esterco está vindo aqui. Só que vocês estão vendo que junto do esterco está entrando outra coisa aqui também. Está entrando resíduos orgânicos, que é outro substrato. Então, está entrando resíduos orgânicos e está entrando o esterco. Lembra que eu falei que esterco líquido pode ser utilizado para fazer a mistura? Né? Aqui, ó, essa mistura aqui, para você obter a umidade correta. Então, você tem aqui uma mistura de 2 substratos diferentes entrando aqui nesse biodigestor. Só que o resíduo orgânico, antes de entrar, ele está passando aqui nessa unidade 3. Essa unidade 3 é o tanque de coleta, né? É um tanque que vai coletar aí o resíduo orgânico e vai colocando ele no substrato na vazão correta. Antes de entrar no biodigestor, está passando por essa unidade 4, que é um tanque de higienização, né? Essa unidade, esse resíduo, ele tem que passar por essa higienização. Só pode ser, a única possibilidade aqui é o tanque de isso aqui seja um tanque de higienização. E aí entra então no biodigestor, que é o número 5. Depois, ó, o biogás produzido, repare que ele vem aqui para cima, vem aqui para essa casinha, que é de número 6, que é o gasômetro. Gasômetro é um armazenamento de gás, né? Então, aqui só pode ser o gasômetro. O gás, ele vem aqui para esse equipamento de número 7, que está produzindo energia elétrica e calor. Isso aqui só pode ser a usina de cogeração. A usina de cogeração, ela vai transformar o biogás em outras formas de energia, né? O biogás é um combustível que deve ser utilizado para produzir energia, né? Formas diferentes de energia elétrica, calor. Quem vai fazer isso, essa transformação, é a usina de cogeração. Então, número 7. Aí, reparem, ó, que essa usina de cogeração, ela está fornecendo energia aqui para o tanque de higienização. Ou seja, ela está fornecendo calor para o tanque de higienização para aquecer esse substrato aqui e matar os germes nocivos. Aí, depois do 7, ó, tem outra coisa aqui saindo do biodigestor, né? Tá saindo. O que o biodigestor produz? Ele produz biogás e produz biofertilizante. Esse biofertilizante, ele está indo para o reservatório de biofertilizante, né? Que a gente chama aqui, ó, de tanque de chorume. É outro nome, mas, né, é um reservatório de biofertilizante. Reparem que esse reservatório, ele tem aqui uma lona aqui em cima, ó. Essa lona, por quê? Porque quando o biofertilizante ele chega aqui, ainda está ocorrendo a reação de fermentação anaeróbia. Ela ocorre a uma velocidade muito pequena, mas ainda ocorre. E essa fermentação, ela, como ocorre de forma bem lenta, mas ela ocorre, ela também produz biogás. Então, esse biogás, ele é armazenado aqui nessa lona. Aí, vocês estão vendo que tem aqui, ó, uma tubulação que vem para cá, indo para onde? Ó, justamente para o gasômetro. Então, tem biogás saindo do biodigestor e tem biogás saindo também do armazenamento do biofertilizante. Aí, esse biofertilizante, ele vem aqui, ó, e é colocado onde? No número 9, na área de lavoura, né? Porque ele é um fertilizante. Então, tá aí. Todo o exercício tá feito, então. Aí, outra coisa que a gente tem que considerar, outro parâmetro importante na biodigestão é o teor de matéria seca. Isso aí a gente chegou a falar um pouco na aula passada. O teor de matéria seca é a quantidade de material seco, né, sem considerar a água. Então, ó, uma coisa importante, a gente sempre precisa de água para fazer a biodigestão anaeróbia. Os micro-organismos, eles não funcionam sem água. Então, a água, né, quando a gente fala digestão úmida ou digestão seca, a gente tem água, tá? Na digestão seca, a gente tem água também, porque os micro-organismos precisam para sua sobrevivência e crescimento. O teor de matéria... Outra coisa importante também. O teor de matéria seca é a quantidade de matéria seca sem considerar a água. Esse teor de matéria seca é do substrato que está entrando no biodigestor, tá? Ou seja, depois que ele passou por todo o tratamento, depois que ele passou pela mistura, a gente não considera o teor de matéria seca
dos substratos antes da mistura, e sim depois da mistura, ou seja, do substrato que está entrando no biodigestor, depois que ele já foi todo preparado. É ali que a gente vai considerar o teor de matéria seca. Na prática, a gente não tem um limite assim que vai dizer, ó, daqui para se tiver essa quantidade de água é digestão úmida, e se tiver essa quantidade de água é digestão seca. A gente não tem assim um limite assim que separa a digestão úmida da digestão seca, não, tá? Mas na prática, a gente considera que quando o teor de matéria seca é menor do que 12%, ou seja, 12% de matéria seca e 88% de água. Então, pra vocês terem uma noção, é muita água, né? 88% de água. Quando a gente tem mais de 88% de água, a digestão é úmida, a gente considera a digestão úmida. Quando a gente tem menos de 88% de água, a gente considera a digestão seca. Por quê? Quando a gente tem mais de 88% de água, a gente consegue bombear, né, usar bombas para transportar esse substrato. É uma matéria-prima que a gente fala que é bombeável. Agora, quando a gente tem um teor de matéria seca acima de 15%, mais ou menos, então a gente tem aí umidade abaixo de 85%, mas como eu falei para vocês, não tem um limite aí que separa os dois, tá? Mas quando a gente tem um teor de água abaixo de 85%, mais ou menos, a gente considera aí uma digestão seca, a gente considera que a gente está fazendo uma digestão seca. E essa quantidade de material seco inviabiliza o bombeamento do material. Você não consegue usar bombas, né? Então, a forma de transporte é diferente. A maioria das usinas de biogás agrícolas adota a digestão úmida, né? A digestão úmida ela é mais prática, mais favorável. Então, a gente vai falar muito mais da digestão úmida do que da digestão seca, né? Porque ela é mais utilizada na prática. Bom, agora vamos falar do sistema de alimentação. Existem basicamente 3 formas de você alimentar um biodigestor. Alimentar um biodigestor é como que você vai inserir o substrato ali dentro daquele reator. A alimentação ela pode ser contínua ou semi-contínua. A alimentação contínua, a gente já viu em produção de bioenergia 1 essas formas de alimentação, né? Contínua, descontínua ou batelada. A gente estudou um pouquinho sobre isso. A alimentação contínua é quando eu entro com a matéria-prima no reator o tempo inteiro, e o tempo inteiro também eu saio com a matéria-prima do reator. Então, na alimentação contínua, aqui a gente tem o biodigestor. As reações acontecem aqui, né? O gás, o biogás que vai sendo liberado, ele fica aqui nesse reservatório. Antes do biodigestor, a gente precisa de um tanque de carga que vai armazenar o substrato, e aí a gente vai alimentando esse substrato a uma vazão constante dentro aqui do biodigestor. Na mesma vazão, a gente vai retirando os produtos, né? A gente vai retirando o biofertilizante, na verdade, a gente vai retirando o biofertilizante aqui, né? Esse biofertilizante, ele fica em um outro reservatório. As vazões de entrada e de saída devem ser as mesmas, para que para que esse nível aqui não suba e nem desça, tá? Fique uma coisa constante, uma coisa permanente. A gente chama isso de técnica de fluxo contínuo. Fluxo é a entrada e a saída da matéria-prima e do biofertilizante. Então, ela é contínua. A gente precisa desse tanque reserva aqui, né? Para que a gente consiga reservar e alimentar o biodigestor na vazão que a gente deseja. Isso aqui só para se for necessário limpeza ou reparos, né? Se for necessário reparo no sistema, isso aqui para, né? O biodigestor é esvaziado, os reparos são feitos, a limpeza é feita e depois ele volta a funcionar. Então, isso aqui só para de tempos em tempos, ele funciona de forma contínua. O problema aqui é que a gente precisa sempre ter substrato disponível,
o que é complicado, né? Nem sempre isso acontece, a gente nem sempre tem um substrato ali todos os dias certinho para alimentar o biodigestor. Então, para essa alimentação contínua, a gente precisa, um dos problemas é esse, a gente precisa do substrato o tempo todo ali para poder alimentar o biodigestor. A produção aqui de gás e de biofertilizante, ela é uniforme. Como eu estou alimentando o biodigestor o tempo todo, né, e deseja-se também alimentar esse biodigestor sempre com substrato, com o mesmo substrato, né, o ideal é que não haja variação nas características do substrato, porque essa variação vai perturbar o sistema, vai estressar os micro-organismos, né? Alguns podem não sobreviver, eles vão demorar um tempo aí para se adaptar. Então, o ideal é que o substrato tenha sempre as mesmas características, né? Não haja variação nas características do substrato. Isso também é um problema. Esse tanque aqui, ó, quando ele tá, o tanque de biofertilizantes, aqui a gente não tem, né, na teoria a gente não tem biogás, mas aqui nesse biofertilizante a gente tem matéria orgânica e a gente tem micro-organismos também. Então, é lógico que não igual no biodigestor, mas aqui a fermentação anaeróbia, ela acontece também, ela acontece numa intensidade muito menor do que no biodigestor. Mas como a gente tem micro-organismos e matéria orgânica, ela acontece essa biodigestão anaeróbia aqui. Então você acaba liberando biogás aqui para a atmosfera. E o que a gente tem no biogás? A gente tem metano. Metano é muito poluente. Então isso aqui tem duas desvantagens. Uma que você está perdendo um restinho de biogás e outra que você está liberando metano para a atmosfera, que é muito mais poluente do que o CO2, a gente viu isso na aula passada. Então, uma alternativa, aqui, ó, o reservatório de biofertilizante aberto é uma fonte de emissões de metano. Então, uma alternativa é você botar uma lona aqui, né, nesse reservatório de biofertilizante, assim como você tem no biodigestor. E aí, o gás que for sendo liberado aqui, ele vai ficar preso, né, e você vai aproveitar esse gás. Aí aqui a gente chama de técnica de fluxo contínuo e armazenamento, porque você está armazenando também o gás que sai aqui do reservatório de biofertilizantes. Aí, gente, ó, o que é a alimentação semi-contínua? Né? O ideal é que você tenha sempre substrato aqui para alimentar o biodigestor o tempo inteiro. Só que na prática isso é muito difícil, isso não acontece. Na prática, o que a gente tem é a gente adiciona a gente alimenta o biodigestor com várias cargas ao longo do dia. Então, alimenta um pouquinho agora, depois alimenta um pouquinho depois um pouco depois, porque a gente não tem aqui um substrato disponível o tempo todo, geralmente, tá? Então, isso a gente chama de alimentação semi-contínua. Você tem a alimentação ali o dia todo, mas ela não é o tempo inteiro, né? Ela é de tempos em tempos ao longo do dia. Agora vamos falar da alimentação descontínua ou embatelada. Descontínua e embatelada é a mesma coisa. Nesse caso aqui, não sei se vocês se lembram lá da aula passada, a gente faz o seguinte, a gente tem o reator, que é o biodigestor. Você alimenta ele com substratos, micro-organismos, né? E fecha o reator. Então, a alimentação ela é feita toda de uma vez antes de iniciar a reação. Então, você alimenta e fecha. Aí, você espera o tempo de reação. Espera ali os 20, 30 dias, 40 dias, o tempo que for necessário. Aí, ó, no início, isso sem alimentar e sem retirar produtos, tá? No início, a produção de gás ela é lenta. Por quê? Porque os micro-organismos eles estão se adaptando, né? Eles estão se multiplicando, então no início a produção de gás é lenta, aí depois de alguns dias ela atinge um pico, né? Então ela vai aumentando, aí ela atinge um pico, fica ali naquele pico alguns dias, e depois ela vai decaindo, decrescendo gradativamente, e aí então você interrompe o processo, você abre o biodigestor e tira ali os seus produtos. Aí depois disso a gente chama de uma batelada. Quando isso acontece, a produção ocorre, né? Você abre e tira os seus produtos, a gente chama de uma batelada.
Depois disso, o biodigestor tem que ser limpo, né? E ele é alimentado novamente com um novo substrato. Aí uma coisa legal aqui, ó, uma parte do material decomposto, por exemplo, uma parte do biofertilizante, você não precisa retirar o biofertilizante todo. Você pode deixar uma parte ali. Por quê? Porque naquele biofertilizante você tem micro-organismos que estão ali bem adaptados e aqueles micro-organismos podem servir de inóculo para a próxima biodigestão. Então, aqueles micro-organismos que você deixar ali naquele biofertilizante ali no reator, ele vai facilitar essa nova digestão. Ele vai diminuir o tempo necessário para os micro-organismos se bioestabilizarem, né? Para eles se estabilizarem, para eles se adaptarem ali. Então, a produção de gás aqui, ó, caso você deixe um pouco de biofertilizante, essa produção de gás aqui, ela vai iniciar um pouco mais rápido nesse caso. Esse tipo de alimentação descontínua ou embatelada, ela é muito mais simples que a alimentação contínua, tá? Só que a produção de gás não é muito uniforme, você precisa desse tempo aqui para os micro-organismos se estabilizarem, então tem essa desvantagem também. Você precisa de reservatórios de armazenamento e depósito do substrato. E um problema também na verdade, essa alimentação descontínua embatelada, ela é usada mais em biodigestores de pequeno porte, né? Em lugares que o substrato ele não está disponível o tempo inteiro. Então, por exemplo, em granjas, né? De tempos em tempos, as granjas, você limpa as granjas, retira todo aquele esterco e aí você pega aquele esterco e aproveita no biodigestor. Mas aquele esterco daquelas granjas, você não tem todo dia. Você tem aquilo lá quando você faz a limpeza. Então, o seu biodigestor está ali e você usa quando ele precisar. Quando você precisar. Quando você ter ali o substrato disponível. E que não está disponível o tempo inteiro. Beleza. E o processo de biodigestão, ele tem número de fases diferentes. Ele pode ser ele pode ser monofásico ou bifásico. Isso depende de quantos reservatórios você vai usar para a biodigestão acontecer. Não sei se vocês se lembram, mas na aula passada a gente viu que a biodigestão, ela ocorre em 4 fases, né? Existem 4 fases que são reações diferentes e utilizam micro-organismos, bactérias diferentes. A gente tem as bactérias hidrolíticas, acidogênicas, acetogênicas e metanogênicas. São 4 tipos de micro-organismos e 4 fases diferentes. 4 etapas diferentes. Bom, o sistema ele é monofásico quando todas essas etapas da biodigestão ocorrem no mesmo reservatório. Então, você tem apenas um biodigestor. E essas 4 reações, essas 4 etapas acontecem todas nesse mesmo reator. O problema disso aí, não sei se vocês se lembram, mas esses micro-organismos eles são diferentes e as necessidades nutricionais e as condições ambientais ideais desses micro-organismos são diferentes um do outro. Então, tem micro-organismo que vai querer uma temperatura maior, outro que vai querer uma temperatura menor, vai precisar de mais nutriente ou menos nutriente. Então, você tem que botar ali um meio termo, você tem que atender principalmente aqueles micro-organismos que são menos intolerantes, que são aqueles da etapa metanogênica. Lembram disso? Então, esse é o problema do sistema monofásico, só que ele é um sistema muito mais simples que o bifásico. O sistema bifásico, a hidrólise, as duas primeiras etapas ocorrem em um biodigestor e as 2 últimas etapas, a acetogênese e a metanogênese, ocorrem num segundo biodigestor, tá? Não é que as duas, no primeiro biodigestor a gente tem um pouco das 2 últimas fases acontecendo também. Mesma coisa, no último biodigestor a gente tem um pouco das 2 primeiras etapas acontecendo também. Só que no primeiro biodigestor prevalece a hidrólise e a acidogênese e no segundo biodigestor prevalece a acetogênese e a metanogênese. Aí a vantagem aqui é que você pode usar as condições ideais, né, para cada uma daquelas etapas.
Em usinas de biogás agrícolas, a maioria é do tipo monofásico. Então a gente vê mais essas usinas monofásicas, principalmente as de pequeno porte. Aí, então a digestão, a biodigestão, ela pode ser classificada, a gente já viu isso aqui, né? Ela pode ser classificada isso aqui é só uma tabela com um resumo. Ela pode ser classificada em digestão úmida ou digestão seca, depende da porcentagem de matéria seca que você tem ali, ou da porcentagem de água. Lembrando que a digestão seca, ela também tem água e tem muita água. A diferença da digestão úmida e seca é que na úmida você consegue bombear o substrato. Na seca você não consegue bombear porque a quantidade de água já não é tão grande quanto na digestão úmida. Mas os micro-organismos sempre precisam de água para exercer suas funções. O tipo de alimentação pode ser de 3 tipos, né, que a gente acabou de ver: descontínua, semicontínua ou contínua. A descontínua também é chamada de batelada. Número de fases pode ser uma fase ou 2 fases. A gente viu que a maioria das usinas, né, principalmente as de pequeno porte, são monofásicas. E a temperatura do processo, isso a gente viu na aula passada, mas a temperatura é algo muito importante. Ele pode ser psicrófilo, mesófilo ou termófilo. A faixa mesófila é a que a gente mais vê por aí, tá? A termófila, ela é um pouco mais... A gente tem uma produção mais rápida de biogás, só que ela tem algumas vantagens, tem o gasto energético todo, né, que não compensa. Então, a psicrófila, o rendimento da produção de biogás é baixo, né, a produção é muito lenta, porque a temperatura é muito baixa. Então, a gente vê principalmente na faixa mesófila. Agora, vamos falar do sistema de agitação. Essa agitação, a gente viu que a gente precisa entrar com um substrato uniforme dentro do biodigestor. Então, esse substrato ele tem que passar por um sistema de agitação antes de entrar no biodigestor, para que ele entre bem misturado e bem homogêneo. A gente viu que a homogeneização é importante. Dentro do biodigestor, a gente também precisa de agitação. Essa agitação é importante. Só que a biodigestão, ela pode acontecer sim sem agitação. Só que nesse caso, você tem problemas, você tem a formação de camadas, né? Os micro-organismos, como eles são mais densos, eles vão decantar. E o substrato, como ele é menos denso, ele vai ficar na parte de cima. Então, você só vai ter o contato ali na interface dos micro-organismos com o substrato ali na parte da camada superior. Você só vai ter contato ali na interface. O contato entre os micro-organismos e o substrato vai ficar muito prejudicado, e por causa disso você vai ter uma baixa decomposição da matéria orgânica. Você vai ter um rendimento baixo, você vai ter uma reação muito lenta. Então, sem a agitação, você tem muitas desvantagens. Aí, com a agitação, né, isso não acontece. Você tem um contato mais eficiente entre as bactérias e o substrato. Então, o ideal é que a biodigestão seja feita com agitadores, com agitação dentro do biodigestor. Quando você faz essa agitação, você tem um ganho de 15 a 30% na produção de biogás. Então, isso já foi pesquisado na prática e viram que com agitação a produção de biogás é maior e mais rápida também. Você tem a eliminação de crostas, né? Porque a agitação, sem a agitação, você vai ocorrendo depósitos, né? Porque o que você tem ali, gente, o substrato é o quê? Restos de alimento, né? São resíduos, e esses resíduos eles vão incrustando. Quando você tem agitação, isso você reduz ou até elimina essas crostas. Liberação de biogás, como assim? O biogás ele está sendo formado ali no meio daquele sistema todo, né? No interior. Então, quando você tem a agitação, as bolhas de biogás elas são liberadas com maior facilidade do que, no caso, sem agitação. Mas a gente também tem desvantagens caso a agitação seja muito rápida, muito veloz. Uma que é a destruição da comunidade dos micro-organismos. Os micro-organismos, eles interagem, eles se multiplicam, né? Eles se adaptam ali naquele meio, e eles fazem isso por meio da formação de comunidades. Se a agitação for muito rápida, essas comunidades elas são destruídas e esses micro-organismos ficam prejudicados. E aí, com isso, eles diminuem
eles exercem o trabalho deles de forma mais lenta, prejudicando a biodigestão. Então, a agitação ela não pode ser muito intensa. Formação de escumas, né, que são espumas, né, que dão na parte superior do substrato, e essas espumas dificultam a liberação do CO2, do CO2 não, do biogás. O biogás ele fica preso ali naquelas escumas. Aqui tá uma foto, ó, de escumas. A agitação, gente, ela pode ser de 3 formas diferentes: hidráulica, pneumática e mecânica. A maior parte da agitação que a gente usa é a mecânica. O que seria a agitação pneumática? A agitação pneumática é o seguinte: o biogás ele está sendo produzido, né? E ele fica aqui em cima, né? Na parte superior do reservatório. Ele fica aqui nessa região. Aqui a gente tem um substrato onde ocorre a reação e o biogás ele vai se depositando aqui, tá vendo? Ó, a gente vai ver mais pra frente como é que são esses biodigestores com mais detalhe. Na agitação pneumática, esse biogás ele é sugado aqui por um soprador. E esse soprador vai inserir o biogás aqui no fundo do reservatório. E esse biogás, ele vai, como ele é um gás, né, ele vai subir aqui e voltar aqui para cima. Então, quando isso acontece, ele vai agitando o meio, né? É uma agitação utilizando o próprio biogás. Para isso, você precisa aqui de um equipamento que vai fazer isso. A vantagem é que esse equipamento aqui, ele fica do lado de fora, ele não fica aqui dentro, então ele sofre menos desgaste, né? Ele fica mais protegido. A desvantagem é que essa agitação ela não é muito intensa, então ela não elimina, por exemplo, o sobrenadante. Então você tem que usar, isso aqui o ideal é para você utilizar em sistemas que tem pouca viscosidade e pouca tendência a formar sobrenadante. Porque se você usa isso aqui num substrato que tem muita tendência a formar sobrenadante é quando partes do substrato ficam boiando ali, né? Então isso é o que a gente chama de sobrenadante. Ocorre aí uma separação de fases. A fase superior, ela é menos densa, então ela fica em cima. E aí a gente chama isso de sobrenadante. Então, você tem que usar esse sistema aqui em substratos que tem pouca tendência a formar sobrenadante. Senão, você vai formar o sobrenadante aqui, você vai ter uma separação e isso vai prejudicar a fermentação. Outra forma de agitação é a agitação hidráulica. É bem parecido, só que nesse caso aqui, em vez de pegar o biogás, você vai pegar o líquido. Você vai pegar o líquido aqui, ó, o substrato líquido, vai passar por uma bomba e a bomba vai jogar esse substrato líquido aqui em cima. Aí, ó, isso aqui vai causar uma turbulência e você vai ter, consequentemente, aí uma agitação. A vantagem também é que a bomba, né, o equipamento fica do lado de fora, então ela sofre menos desgaste, ela está mais protegida. E a desvantagem é que elimina o sobrenadante somente parcialmente, porque não é uma agitação muito intensa. Ela é um pouco mais intensa que a pneumática, mas não muito. Então, mesma coisa aqui, você tem que usar isso aqui quando você tem um substrato pouco viscoso, um meio pouco viscoso, e que com pouca tendência a formar sobrenadante. Depois a gente tem a agitação mecânica, que é a mais utilizada. A agitação mecânica, você simplesmente bota um agitador aqui dentro, esse agitador vai girar e você vai agitar o meio ali. Então, ela é uma das mais utilizadas. A desvantagem, ela elimina o sobrenadante, né? E a desvantagem é que o equipamento ele fica aqui dentro, então ele acaba sofrendo mais desgaste em comparação às outras formas. Essa agitação mecânica, você regula a intensidade da agitação da forma que você quiser. Você pode fazer essa agitação de intervalos de tempo, ela não precisa ser constante ali o tempo todo. Você pode fazer ela em intervalos, agita um pouquinho, para, depois agita de novo. Nesse caso, quando a agitação ela é feita em intervalos, você tem que determinar aí o tempo de intervalo, a intensidade de agitação empiricamente. Como assim empiricamente? Experimentalmente. Você tem ali os seus... isso aí vai depender muito do substrato que você está utilizando, tá? Então, você verifica ali, faz um experimento, vamos usar... Na prática, né? Você verifica qual é
o melhor tempo de intervalo, qual é a melhor intensidade de agitação na prática, né? À medida que você vai fazendo ali, né, você vai determinando quais são as melhores condições de agitação. Porque isso depende muito do substrato que você está usando. Aqui, ó, tem um exercíciozinho. Manter o conteúdo do biodigestor bem agitado é importante por diversas razões. Então, a gente tem que marcar quais são as razões pelas quais a agitação é importante. Então, aumento do contato entre o substrato fresco e o inóculo. Inóculos são os micro-organismos, certo, né? A agitação é para você aumentar o contato. Distribuição uniforme de calor e nutrientes no digestor. Sim, né? A temperatura, ela tem que estar uniforme no biodigestor. Você não pode ter um cantinho ali com uma temperatura alta, um cantinho com uma temperatura baixa, não. E os nutrientes também. Isso a gente consegue através da agitação. Então, essa sim é verdade. Aumento do tempo de retenção no biodigestor. Tempo de retenção a gente vai ver daqui a pouco. O tempo de retenção é o tempo de reação. É o tempo que aquele substrato precisa ficar em contato com os micro-organismos para a reação se completar ou quase se completar. Aqui está dizendo que a agitação aumenta esse tempo, aumenta o tempo necessário de reação. Não, é o contrário. A agitação, ela facilita o contato entre os micro-organismos e o substrato. Facilitando esse contato, você tem uma reação ocorrendo mais rapidamente. Então, o tempo de retenção, ou seja, o tempo necessário, ele diminui. Então, essa daqui está incorreta. Redução da temperatura do meio reacional. Não. A agitação, ela deixa a temperatura uniforme. Ela não reduz a temperatura e nem aumenta a temperatura. Ela deixa a temperatura uniforme. Então, essa aqui também não. Prevenção e eliminação de camadas de sedimentos e sobrenadantes. Sim, você previne que ocorra a separação entre micro-organismos e substratos, né? Os micro-organismos geralmente eles decantam e o substrato tem a tendência de formar sobrenadante. Então, isso aí acaba havendo uma separação e a agitação impede que isso aconteça. Extração adequada do biogás do substrato. Então, como eu falei, o biogás, ele é um gás que vai sendo formado e ele vai sendo formado ali no interior. E às vezes ele fica preso ali. Com a agitação, você consegue tirar aquelas bolhas presas ali que vão para a superfície, que é onde elas devem estar. Então, essa daqui também está correta. Bom, o biofertilizante que sai do biodigestor, ele tem que ser armazenado. Então, esse biofertilizante, ele pode estar em estado líquido ou estado sólido. A gente tem ele em estado sólido quando a gente tem a fermentação a seco. Como a gente quase não tem fermentação a seco, então, geralmente, o biofertilizante ele está no estado líquido. Então, aqui, ó, ele sai do biodigestor e vai para um reservatório próprio dele. Esse reservatório, geralmente, ele é cilíndrico, né? Mas ele pode ser também retangular. Ele pode ser com ou sem gasômetro. Gasômetro é essa lona aqui que fica em cima dele, ó, tá vendo? Isso eu falei ali no slide anterior. Por quê? Porque aqui no biofertilizante a gente tem um pouco de biogás saindo ainda. Então, para evitar que esse biogás, que esse metano vá para a atmosfera e para aproveitar o biogás aqui que sai, a gente bota essa lona aqui em cima. Essa lona tem que ser impermeável a gases, tá? Ela não pode deixar o gás passar. A gente bota essa lona em cima para captar esse biogás. O reservatório de biofertilizante, ele também pode ter agitador. Esse agitador, ele é ligado somente antes de você pegar o biofertilizante para utilizar, né? Por quê? Para você homogeneizar aquele biofertilizante antes de pegar ali do reservatório. Geralmente, esses reservatórios, eles têm uma capacidade de armazenar o biofertilizante por no mínimo 180 dias. Então, você consegue armazenar 180 dias ali ou mais. Aqui a gente tem uma figura, né, de um biofertilizante, só para vocês verem como é que é esse biofertilizante. É claro que isso aqui é um reservatório de biofertilizante de um biodigestor caseiro, tá? Não a nível industrial, tá? Os biofertilizantes sólidos, aqui a gente tem uma imagem para vocês terem uma noção como é que é. Eles são
provenientes da fermentação a seco, como eu falei. Eles são depositados em pilhas, porque eles são secos, em locais pavimentados, né? Então, esses locais, geralmente em cima de uma lona ou algum pavimento que não deixe, que seja impermeável, tá? Porque aqui pode ter água da chuva, né? Pode ter alguma umidade, isso aqui não pode ir para a terra, né? Isso aqui vai contaminar, né? Não pode ir para lençol freático assim de maneira não controlada. Então tem que ser num local impermeável, geralmente pode ser a céu aberto, mas pode ser também em local protegido da chuva, em galpão, em um reservatório coberto, em containers. Então existem algumas formas diferentes de armazenar. Os líquidos drenados devem ser coletados e reciclados na usina de biogás. Então aqui, por exemplo, se tem uma umidade aqui nessa pilha, isso aqui com o tempo ele vai escorrer, né? Água da chuva, isso tudo tem que ser drenado e esse líquido volta para a usina de biogás, porque tem matéria orgânica nesse líquido e isso pode ser aproveitado, tudo pode ser aproveitado. Então geralmente, e outra, você também não sabe onde que você vai jogar esse líquido, né? Então ele deve ser reaproveitado na usina de biogás. Pode ter coberturas adicionais ou telhados fixos para proteger da chuva. Aí vamos ver um negócio importante aqui chamado de tempo de retenção no biodigestor. Tempo de retenção é o tempo médio que a biomassa permanece dentro do biodigestor desde a sua entrada até a saída. Então, por exemplo, isso pode ser em batelada ou em contínuo, tá? Se for em contínuo, vamos supor que a gente tem um reator contínuo, um biodigestor contínuo. A biomassa vai entrar, ela vai permanecer um tempo lá dentro, né? Vai circular ali no biodigestor, como tem agitação, até que ela vai sair. Por que ela vai sair? Porque tem biomassa entrando, tem substrato entrando e tem produto saindo o tempo todo. Então, aquela fração que entrou ali, ela vai circular por um tempo e vai sair. Esse tempo que ela vai ficar ali dentro, a gente chama de tempo de retenção. Ela tem que ficar um tempo suficiente para que as reações de biodigestão aconteçam. Então, se ela ficar muito rápido, um tempo muito curto ali dentro, ela vai sair, aquele substrato vai sair sem ser completamente digerido. E aí a sua produção de biogás, o rendimento vai ser baixo. Então, ela tem que ficar um tempo ali suficiente para que a biodigestão aconteça de forma completa ou quase completa, tá? Esse tempo que ela fica ali dentro depende do tamanho pensando num reator contínuo, tá, gente? Depende do tamanho do biodigestor. Quando eu falo reator ou biodigestor, eu estou dizendo a mesma coisa. Então, depende. Quando o biodigestor ele é muito grande, obviamente, aquela fração que entra ali vai demorar mais tempo para encontrar a saída. Então, quando o biodigestor é muito grande, o tempo de retenção ali dentro é maior. Outra coisa também que influencia no tempo de retenção. Se tem uma vazão muito grande de entrada, né, tem muita coisa entrando o tempo inteiro, então aquela fração que entra ali, ela vai meio que ser empurrada para a saída rapidamente. Então, quanto maior a vazão de entrada, maior é a vazão de saída e menor é o tempo de retenção. Quanto maior a vazão de entrada, mais rápido aquelas moléculas que estão ali dentro, aquele substrato que entra ali dentro, vai sair do biodigestor. Quando a gente pensa num biodigestor em batelada, o tempo de retenção é o tempo que eu vou deixar ali quietinho o reator funcionando. Então, eu alimento com o substrato, com os micro-organismos, fecho o reator e aí eu deixo ali o tempo de retenção que eu quiser, né? Geralmente o tempo de retenção é de dias, tá, gente? E aí, quando terminar o tempo de retenção, eu desligo a minha agitação e abro o biodigestor. Aí eu vou ter os meus produtos. Esse tempo de retenção também pode ser chamado de tempo de residência. Então, o tempo de residência também é um termo muito utilizado.
Ó, quanto maior o tempo de retenção, maior é a decomposição. Obviamente, né? Se você fica mais tempo ali no reator, as bactérias vão ter mais tempo para fazer a digestão. Então, você vai ter uma maior decomposição. Só que, em contrapartida, você tem maior custo também. Imagina você deixar aquela matéria-prima, aquele substrato ali dentro do reator 20 dias ou 60 dias. O custo para você deixar aquilo ali funcionando 60 dias é maior, né? Aí, será que tem vantagem eu deixar, por exemplo, eu deixo 40 dias. Em 40 dias eu consigo uma produção de biogás alta, mas aí eu resolvo deixar 60 dias. Só que de 40 para 60 dias, a quantidade a mais que eu produzo é muito pequena, né? Então, porque à medida que você vai se aproximando do fim da reação, a produção de biogás, ela continua, mas ela vai diminuindo, né? Ela vai sendo muito pequena. Então, a produção de biogás, ela vai aumentando, aí ela chega num patamar alto, né? Então, naqueles dias lá, você tem uma produção alta e depois ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo lentamente. E aí, se você deixa ali muitos dias, ali, não tem necessidade, você vai ter um custo maior. Só que a sua produção ali naqueles últimos dias é muito pequena e não vale a pena. Então, às vezes, você deixa 40 dias, você tem uma produção muito alta, só que você resolve deixar 60 dias. De 40 para 60 dias, não vale a pena. Você tem um custo elevado e a sua produção de biogás de 40 para 60 dias é muito pequena. Então, não vale a pena. Então, você tem que fazer aí um balanço financeiro, um balanço econômico, né, para ver o que vale a pena ou não. Isso vai depender muito, o tempo de retenção depende muito do substrato que você está utilizando, tá, gente? E ele varia de 30 a 40 dias. Geralmente, o tempo ideal de retenção é de 30 a 40 dias. E aí, como é que você vai fazer para você ter... para você garantir que aquele tempo de retenção vai ser de 30 a 40 dias? Você vai controlar o tamanho do seu biodigestor, você vai ter que ter um biodigestor no tamanho que aquela fração vai ficar ali de 30 a 40 dias, e você vai controlar também a sua vazão de entrada, porque de acordo com a vazão de entrada, você tem um tempo de retenção. Lembra que eu falei que a vazão de entrada e o tamanho do biodigestor influenciam no tempo de retenção? Pois então, você vai controlar essas duas coisas, o tamanho do biodigestor e a vazão de entrada, para você obter o tempo de retenção que você deseja. Aí, gente, existe uma equação para isso. E é justamente essa equação aqui, ó. O tempo de retenção hidráulico, TRH, que é o tempo, né, que o substrato vai permanecer dentro do biodigestor. Isso aqui, gente, eu tô falando de biodigestores que trabalham de forma contínua, tá? Os biodigestores em batelada, é só você deixar ele quietinho ali, fechado, o tempo de retenção que você quiser. Agora, o contínuo não. O contínuo tem substrato entrando e produto saindo o tempo todo. Então, você precisa usar essa equação aqui, ó. Tempo de residência hidráulico é igual a volume do biodigestor, né? VR é de reator. Então, volume do reator, volume do biodigestor. Esse volume, aqui nessa equação, está dado em metros cúbicos. Mas nada impede que você bote aqui um volume em litros, por exemplo. O tempo de residência hidráulico geralmente é dado em dias, mas nada impede que você use em horas, por exemplo, tá? E esse V com esse pontinho em cima é a vazão de substrato que entra e sai do biodigestor. Então, a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída, para que você não tenha nenhum acúmulo e nem um esvaziamento do biodigestor, tá? Essa vazão, ela é dada em metros cúbicos por dia, né? Ou você pode usar litros por dia também, tá? O importante é que o volume do biodigestor, esse volume, se aqui for em litros, a vazão aqui tem que ser em litros por dia. Se aqui for em metros cúbicos, a vazão tem que ser em metros cúbicos por dia. Se aqui for em ml, a vazão tem que ser em ml por dia. E por aí vai, tá? Então, essa unidade aqui tem que ser igual a essa unidade aqui. Agora, o tempo de residência vai depender da unidade que você está usando aqui. Como a vazão aqui está em metros cúbicos por dia,
Consequentemente, o tempo de residência vai sair em dias, tá? Então, a unidade do tempo de residência tem que ser igual a essa unidade aqui da vazão, tá? Essa unidade que fica aqui embaixo, no denominador. Vamos fazer um exercício só para a gente aplicar essa equação. Vamos lá, ó. Deseja-se construir um biodigestor que será alimentado diariamente com 3,2 metros cúbicos de substrato. Então, olha só, ele deu um volume aqui, né? Metro cúbico é a unidade de volume. Só que ele está dizendo que isso aqui vai ser alimentado diariamente com essa quantidade. Então, é 3,2 metros cúbicos por dia. M elevado a 3 dividido por D. É isso aqui, ó. Ele deu, então, a vazão, metros cúbicos por dia. Aí, qual deverá ser o volume do reator, sabendo que o substrato deve permanecer dentro do reator por 30 dias? Então, imagina você tem lá um substrato, você produz esse substrato, você produz 3,2 metros cúbicos de substrato todo dia. E você quer digerir esse substrato, você quer produzir biogás com esse substrato. E aí você pesquisou e você viu que para esse substrato que você tem ali, o melhor é que ele fique dentro do biodigestor por 30 dias. E aí você então quer comprar um biodigestor ou quer construir um biodigestor. Então você vai construir esse biodigestor com essas duas informações. Qual vai ser o tamanho do biodigestor para que você consiga esse tempo de residência de 30 dias? Você vai usar simplesmente essa equação. Então aqui, ó, o tempo de residência que você quer é de 30 dias. O símbolo de dias é um D, tá, gente? A vazão volumétrica é 3,2 metros cúbicos por dia. Então, você quer calcular o volume do biodigestor para que você possa construir esse biodigestor e ele te atenda. Então, é só você usar a equação, ó, tempo de residência, 30 dias, é igual ao volume do biodigestor dividido pela vazão volumétrica. Esse volume, fazendo a conta aqui, ele vai ser dado em metros cúbicos. Por quê? Porque a vazão volumétrica aqui, ó, tá sendo dada em metros cúbicos por dia. Se a vazão volumétrica tivesse em litros por dia, o volume do biodigestor estaria saindo em litros. Então, nesse caso aqui, ia dar 96 mil litros. Então, esse aqui é a resposta. Você vai ter que construir um biodigestor com volume em torno de 96 metros cúbicos. Aqui, outro exercício. Vamos lá. Construa um gráfico. Isso aqui, gente, eu fiz no Excel, tá? Construir gráfico é no Excel. Não sei se vocês têm essa facilidade de construir gráfico ou não no Excel. Construa um gráfico com o tempo de residência na ordenada, ou seja, o tempo de residência na ordenada e a vazão volumétrica na abscissa para reatores com volumes iguais a 200, 300 e 500 metros cúbicos. Então, vamos lá. A vazão volumétrica vai ficar no eixo X e o tempo de residência vai ficar no eixo Y. Vocês lembram que eu falei para vocês que o tempo de residência, ele varia de acordo com a vazão volumétrica. Então, se eu aumentar a vazão volumétrica, o que acontece com o tempo de residência? Ele diminui, porque é como se aquela alta vazão empurrasse mais rapidamente o que está lá dentro para fora. Tipo assim, vão para fora que eu estou querendo entrar. Então, quanto maior a vazão volumétrica de entrada, menor é o tempo que o substrato fica dentro do reator. Então, é isso que a gente espera obter. Aí, ó, ele quer que você construa 3 gráficos diferentes, um para um reator de 200 metros cúbicos, um para um reator de 300 e um para um reator de 500 metros cúbicos. A gente vai usar essa equação aqui, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui são os dados para o reator de 200 metros cúbicos, aqui para o reator de 300 e aqui para o reator de 500. Então, olha só, o que eu fiz? Eu fui lá no Excel, eu botei valores aleatórios de vazão, aleatórios assim, né, de 5 a 40 metros cúbicos por dia. E aí eu calculei, usando essa equação aqui, eu calculei o tempo de residência. Reparem o seguinte, ó, quanto maior a vazão, tá vendo aqui, uma vazão de 40, o tempo de residência é de 5 dias.
Para uma vazão de 5, o tempo de residência é de 40 dias. Então, é isso que vocês têm que obter. Olha a lógica aqui, quanto maior a vazão, menor o tempo de residência. Vou mostrar aqui as contas que eu fiz para esse primeiro aqui, ó, tá vendo? Ó? Volume do reator de 200, a vazão volumétrica de 40 metros cúbicos por dia. E como é que isso aqui eu calculei, tá? Isso aqui eu calculei usando a equação. Então, vamos lá, calcular o tempo de residência hidráulica. Usei a equação, ó, o tempo de residência é igual ao volume do reator dividido pela vazão. O volume é 200, a vazão é 40, então o tempo de residência vai dar 5 dias. Aí tá aqui, ó, 5 dias. Eu fiz exatamente a mesma coisa para todas as linhas aqui dessa tabela. É lógico que essa continha aqui eu fiz no Excel. O Excel faz isso aqui rapidinho pra gente. Depois eu fiz a mesma coisa aqui, ó, eu botei valores aleatórios de vazão. E aí calculei o tempo de residência, considerando aqui agora que o meu reator tem 300 metros cúbicos, tá vendo? Repare o seguinte, quanto maior a vazão, menor é o tempo de residência, tá? Então, uma vazão aqui pequenininha de 5, o tempo de residência vai ser de 60 dias. Com uma vazão grande de 40, o tempo de residência vai ser de 7 dias e meio. Agora, vamos comparar uma tabela com a outra, né? Esse reator aqui tem 200 metros cúbicos, esse aqui tem 300. Então, esse aqui é maior do que esse. Quanto maior o reator, maior é o tempo de residência. Então, vamos comparar aqui, ó, para uma mesma vazão. Para uma mesma vazão, o tempo de residência desse reator menor é de 5 dias. O tempo de residência para esse reator maior é de 7,5 dias. Então, realmente, quanto maior o reator, maior vai ser o tempo de residência quando a gente compara aí valores para uma mesma vazão. Aqui, ó, de 500 metros cúbicos, mesma coisa, tá, gente? Fiz exatamente a mesma coisa, ó. Para a mesma vazão de 40 metros cúbicos por dia, o tempo de residência é maior, 12,5. Por quê? Porque esse reator aqui é maior do que esse daqui, ok? Agora, vamos construir os gráficos, ó. O que eu fiz? Eu plotei, então, aqui, ó, no eixo X a vazão e no eixo Y o tempo de residência. Então, cada uma dessas linhas aqui representa um biodigestor. Então, essa linha azul aqui, ó, é o biodigestor de 200 metros cúbicos, a linha laranja é o biodigestor de 300 metros cúbicos e a linha cinza é o biodigestor de 500 metros cúbicos. Então, o biodigestor de 500 metros cúbicos, o tempo de residência, obviamente, vai ser maior que o biodigestor de 300, que vai ser maior que o biodigestor de 200, ok? Aí, gente, um outro parâmetro muito importante também é a carga orgânica volumétrica. Como assim? A carga orgânica volumétrica é a quantidade de matéria orgânica que você está alimentando o seu reator. E por que isso é importante? Imagina o seguinte, imagina que você está usando um substrato que tem uma carga, concentração de matéria orgânica baixa. Você está usando esse substrato a uma certa vazão no seu reator. Aí, de repente, você troca de substrato, você passa a utilizar um outro substrato que tem uma concentração de matéria orgânica muito mais alta. Você vai poder usar esse substrato na mesma vazão de alimentação que você usava o outro? Não. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar alimentando o seu reator com uma concentração de matéria orgânica muito mais alta se você mantiver a mesma vazão. Porque esse novo substrato tem muito mais matéria orgânica que o substrato anterior. Então, essa carga orgânica volumétrica, ela mede a quantidade de matéria orgânica que você está alimentando o seu reator por tempo, tá? Então, é muito importante a gente medir a carga orgânica volumétrica também. É importante que a gente tente manter a carga orgânica volumétrica do reator constante, sem muita alteração, porque quando a gente altera assim do nada a quantidade de matéria orgânica, a gente altera muita coisa dentro do reator, a gente
acelera algumas reações, e acelerando algumas reações a gente tem uma mudança de temperatura, a gente tem mudança de pH, e uma mudança muito brusca de temperatura e de pH pode causar a morte dos micro-organismos, porque eles precisam de um tempo para se adaptar. Então, a gente viu esses problemas todos na aula passada. Então, como é que a gente mede a carga orgânica volumétrica? Ela tem o símbolo de COV. Ela é o quê? Ela é dada em quilogramas de matéria orgânica, não é quilogramas de biomassa, tá? De substrato, porque, por exemplo, vamos supor que eu estou entrando aí com um substrato, só que esse substrato tem uma massa muito grande de substrato, mas esse substrato tem pouca matéria orgânica. Então, o que me interessa ali não é a massa de substrato, é a massa de matéria orgânica que está naquele substrato, ok? Então, carga orgânica volumétrica, a unidade é quilograma de matéria orgânica seca, sem contar água, por isso MOS, matéria orgânica seca, dividido por metro cúbico por dia. Então, é a quantidade que está entrando ali por dia e também depende do tamanho do reator, né, metro cúbico. Então, isso aqui é meio que uma concentração de matéria orgânica diária dentro daquele reator. Então, a carga orgânica volumétrica é igual a vazão mássica, esse Mzinho aqui, toda vez que a gente tem um pontinho em cima, isso representa vazão. E aqui é vazão mássica de substrato que entra e sai no biodigestor. Então, é a vazão mássica total daquele substrato, não é só da matéria orgânica daquele substrato. É a massa total daquele substrato que está entrando ali. É quilogramas por dia. Esse quilograma aqui é o quilograma total de substrato, não é só da matéria orgânica. Vezes esse C. Esse C é a porcentagem de matéria orgânica seca no substrato. Então, quando você multiplica a vazão mássica total do substrato vezes a porcentagem de matéria orgânica, aqui você acaba tendo a vazão de matéria orgânica que está entrando. Tá? Essa porcentagem aqui, por exemplo, se a gente tiver 70%, a gente não vai usar 70%, a gente vai usar 0,7%, tá? Não se esqueçam disso, a gente não vai usar o número em porcentagem não, tá? Se tiver 75%, a gente vai usar 0,75% e não 75%, ok? Dividido por VR. VR é o mesmo que da equação anterior, é o volume do biodigestor, dado em metro cúbico. Então, olha só, se o volume do biodigestor está sendo dado em metro cúbico, a carga orgânica volumétrica vai ser dada em quilogramas por metro cúbico por dia. Se o volume do biodigestor estiver sendo dado em litros, a carga orgânica volumétrica vai ser dada em quilogramas por litros vezes dia, ok? Mesma coisa aqui, ó, a vazão mássica. Se a vazão mássica está sendo dada em quilogramas por dia, esse COV aqui vai ser em quilogramas em cima, dia embaixo. Se a vazão mássica está sendo dada em quilogramas por hora, esse COV aqui vai ser em quilogramas e hora aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício. Qual é a carga orgânica volumétrica, ou seja, qual é o COV, de um biodigestor de 300 metros cúbicos, ou seja, VR é 300 metros cúbicos, com o substrato entrando a uma vazão de 3 kg por dia, de 8 kg por dia, ou seja, a vazão mássica aqui, ó, é 8 kg por dia. E é a vazão de substrato total, não é só de matéria orgânica, é do substrato total. 8 kg por dia. E uma concentração de matéria orgânica igual a 4%. Ou seja, o C aqui, ó, é 4%. Eu não vou usar o número 4, eu vou usar 0,04. Gente, vocês não podem confundir isso, ó. 40% a gente usa 0,4. 4% a gente usa 0,04, tá? Os alunos costumam confundir muito isso. Então, ó, qual é o COV? Ele quer saber. O volume do reator é 300 metros cúbicos. A vazão mássica é 8 kg por dia. E a concentração de matéria orgânica é 0,04. Vamos botar tudo na equação e é só calcular. Aí, ó, o valor deu 0,001 quilogramas de matéria orgânica por metros cúbicos por dia. Essa é a resposta. Agora, vamos um outro exercício aqui, ó. Imagine que você é responsável por operar um biodigestor que funciona adequadamente utilizando um substrato X. Isso aqui, gente, é um exemplo igual esse que eu acabei de falar, quando você troca o substrato.
Então, você está usando um substrato X que entra numa vazão de 4 kg por dia. O fornecimento do substrato X é interrompido e agora você deve alimentar um reator com um substrato Y que possui uma concentração de matéria orgânica muito maior. O que você faria para tentar manter as condições de operação? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular qual é a carga orgânica volumétrica quando eu utilizo o substrato X. E aí, eu tenho que usar... eu estou substituindo o substrato X pelo substrato Y, que tem uma concentração de carga orgânica muito maior. Só que eu tenho que manter a carga orgânica volumétrica. Então, o que eu vou fazer para manter essa carga orgânica volumétrica quando eu troco de substrato? Vamos botar aqui a equação, vamos analisar essa equação. Ó, a carga orgânica volumétrica não deve mudar, porque isso vai perturbar o sistema, vai estressar os micro-organismos, pode alterar a temperatura, pH. Então, eu quero manter o sistema com a mesma carga orgânica volumétrica. O que eu vou mudar aqui? Ó? O volume do reator é fixo. Eu estou usando o mesmo reator. Eu não vou usar um reator novo. Então, o volume não vai mudar. O volume do reator não muda. A concentração, como eu tô usando um substrato novo que tem uma quantidade de matéria orgânica muito maior, então esse C aqui, ó, ele vai aumentar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a vazão mássica de entrada. Diminuindo a vazão mássica de entrada, eu vou compensar esse aumento do C aqui. E aí eu vou manter o COV constante. Então, é isso que eu vou fazer, é isso que eu tenho que fazer. Aqui, gente, ele não deu os valores do... Quanto que esse C aqui é maior, ele não deu valor de nada. Então, a gente não precisa calcular, tá? O que eu sei que eu tenho que fazer é reduzir a vazão mássica de entrada. Agora, quanto que eu tenho que reduzir, eu não sei, porque ele não deu os valores, tá? Isso aqui é mais um exercício teórico do que de cálculo. Então, essa é a resposta. Eu tenho que reduzir a vazão mássica de entrada do substrato para que eu consiga manter a carga orgânica volumétrica constante.